No Brasil, tem gente que se diz que eu sou pobre, mas quando eu paro para ver o tipo de vida que a pessoa leva, eu não acredito que essa pessoa é pobre. Nós podemos classificar essa pessoa aqui em Moçambique como uma pessoa da classe média. Sintam-se todos cumprimentados, eu sou Armando Muniz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, meus amigos, trago 4 coisas que só pobre tem no Brasil e que aqui em Moçambique as mesmas coisas são utilizadas por rico. Ser pobre significa não ter condições básicas para ter uma vida adequada. Mas a intenção principal deste vídeo aqui é comparar o pobre do Brasil e o pobre de Moçambique. E para ter a certeza, vou te contar 4 coisas que as pessoas de baixa renda do Brasil têm acesso, mas aqui em Moçambique não é bem assim. A primeira coisa, gente, é que no Brasil, mesmo nas favelas ou nas casas mais humildes, tem lá energia. Mas aqui em Moçambique não são todas as casas que possuem energia. E nessa mesma casa é fácil você ver a mesma casa ter geladeira, a televisão, ter internet, mas essa mesma pessoa se intitula ser pobre no Brasil. Mas aqui em Moçambique ser pobre é ter falta de alimentos para você consumir no seu dia a dia. Mas no Brasil não é bem assim. Podes ter falta de alimentos, mas existem coisas básicas que a pessoa possui na casa dela, faz com que aquela pessoa, nós de cá do outro lado, vejamos que aquela pessoa tem condições para sobreviver, ou as mesmas coisas só rico tem acesso cá em Moçambique. E vocês podem ver que no Brasil a maioria das casas tem água canalizada, mas aqui no meu país é completamente diferente. É normal você chegar numa casa sem energia, sem água canalizada e principalmente um fogão. Usa-se a lenha para poder confeccionar os seus alimentos. No Brasil, o acesso à água potável é gratuito, segundo os meus amigos que me contaram. Mas aqui em Moçambique também é gratuito e muitas das zonas rurais não possuem essa oportunidade de usufruir de uma boa água potável. Nem nas zonas urbanas existem algumas famílias que não conseguem pagar simplesmente uma água simples. E muito no Brasil tem um banheiro dentro de casa, coisa que em Moçambique alguém que tem banheiro é somente uma pessoa de classe média ou aquela pessoa que nós podemos dizer que é rica. Ter banheira dentro de casa aqui é um luxo. Nem toda a gente consegue adquirir este facto. E uma simples casa mesmo de blocos ou tijolos, assim como chamam no Brasil, aqui em Moçambique é sinônimo de você ter condições de vida mais elevadas em relação às outras pessoas. Nós, aqui em Moçambique, basta alguém ter uma casa de blocos ou de tijolos, nós elevamos aquela pessoa, é uma pessoa de classe alta. Mas no Brasil, você pode ver alguém muito pobre, mas a mesma pessoa possuir uma casa de tijolos e na mesma casa você também pode ver telhados ali e ter casa de banho e ter até chuveiro e a mesma pessoa ter aquele negócio ali, gente, de esquentar a água. Mas é essa mesma pessoa que diz que eu sou pobre aqui no Brasil. Também nós podemos ter o uso de congelador. Em Moçambique, nem toda a gente consegue comprar uma simples geladeira, mas no Brasil é normal todo mundo usar geladeira num único bairro. Os telefones mais utilizados e mais frequentes que você pode ver aqui em Moçambique são aqueles telefones pequenos e teclas, mas no Brasil eu acredito que já não existem mais esses telefones. Falando um pouco da internet, ainda compramos aquele cartãozito, raspamos para poder ter aquela recarga que está ali para recarregar, termos a internet aqui em Moçambique. E no Brasil, você pode ter internet em quase todos os lugares, nos shoppings, nos carros, nos hospitais, mas aqui para ter internet gratuita é uma coisa que não existe não. E no Brasil há quem diz que é pobre, mas tem carro. Mas aqui em Moçambique não é bem assim. Um pobre nem consegue comprar um alimento. Imagina a mesma pessoa conseguir comprar
um carro. E para abastecer o mesmo carro torna-se mais difícil. Também falando de alimentos industrializados, não sei se é essa a palavra certa, daqueles alimentos ultraprocessados. O acesso desses alimentos aqui em Moçambique é limitado, não é para qualquer um. Mas no Brasil o acesso é quase para todos. A agricultura é a base do sustento da maioria das famílias. Mas no Brasil você pode encontrar uma família que nem um campo de cultivo simples tem. Mas aqui a maioria das casas pelo menos tem um campo de cultivo que esse campo gere renda e em algum momento gere alimentação para a mesma família. Em algumas regiões aqui em Moçambique, o pobre se alimenta com o milho, a mandioca e outros alimentos, mas no Brasil não é bem assim. Muita gente tem acesso aos alimentos industrializados ou alimentos ultraprocessados. A segurança alimentar aqui em Moçambique é um problema muito sério. A pobreza tem diferentes níveis, também dependendo do país aonde a pessoa se encontra. No Brasil, apesar de todos os desafios enfrentados, um pobre ainda consegue ter um alimento digno de uma pessoa normal. Que aqui na África, somente as pessoas que têm um capital conseguem adquirir a mesma coisa. Mas é para entender que a realidade do outro povo, num outro país, pode ser mais dura em relação àquilo que você está a viver atualmente. Por isso é importante nós valorizarmos aquilo que nós temos acesso e lutamos para ter coisas mais melhores. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, não se esquecendo de subscrever-te aqui no meu canal. Temos um encontro marcado no próximo vídeo e fui!